Tássio que sempre anda pela Câmara, pela Assembleia Legislativa. E nos últimos dias, Tássio, nós temos acompanhado uma quantidade de vereadores reclamando da falta de pagamento de emendas parlamentares. Como é que está essa situação, Tássio? Boa tarde. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos. Um problema muito complexo, né, Eliezer? Porque nós tivemos em Brasília, por exemplo, a polêmica das emendas secretas, né, do orçamento secreto, e os vereadores, e também deputados também, mas principalmente vereadores, alegam que por ser uma emenda impositiva, já ter uma previsão no orçamento, o processo de execução dessas emendas já poderia e deveria ser automático. Mas na prática, o que a gente percebe é que aqueles vereadores ou deputados mais próximos à gestão, que têm um trânsito melhor nas gestões, conseguem desenrolar suas emendas de forma mais eficientes, né? E chamou atenção ao longo dessa semana, eu e você estivemos lá na Câmara e a gente percebeu um aumento no tom das críticas de um parlamentar em especial, o vereador Pastor Levino, porque o parlamentar é do partido do prefeito, do próprio partido do prefeito, que é o Republicanos. E isso gerou até, de certa forma, uma estranheza no parlamento, já que o Republicanos antigo PRB, né, que Pastor Levino tem uma identificação muito grande com as bases da sigla, que é muito ligada a instituições religiosas, né? E ele, Pastor Levino, também é muito um homem religioso. Então, essa ligação dele para com republicanos é para além do partido, né? Então, por isso que chamou a atenção esse aumento no tom das críticas quanto ao prefeito Dr. Pessoa. Vamos ouvir um pouco para o amigo de casa sentir o clima, o tom da crítica dele. Na volta a gente explica o que tem por trás de toda essa insatisfação. Base e oposição. A emenda ela é para todos os vereadores, os 29 vereadores dessa casa têm o direito, por lei, de ter essas emendas executadas. Base e oposição. Independentemente de ser opositor, mas tem uma população toda que estão esperando desse vereador uma ação. É uma rua, é um calçamento, é um tratamento. Então, é isso que nós vemos e é isso que nós estamos buscando cobrar. Que situação, hein, Tássio? As emendas parlamentares são instrumentos importantes para atender muitas demandas da cidade, né, da população. Eventos são apoiados com emendas parlamentares, obras são complementadas com aporte de emendas parlamentares. Uma ação mais recente, assim, para exemplificar o uso das emendas, é essa de recuperação do Hospital do Liceu 2. Sim. Aconteceu lá o princípio de incêndio, a discussão chegou na Câmara Municipal e cada vereador se comprometeu em destinar uma parte das suas emendas, ou seja, de indicar recursos do orçamento do município para a recuperação do hospital. Então, quando se faz política com emenda, eu dou para uns e não dou para outros, isso gera um prejuízo para a cidade, Tássio. Passa a ideia, né, Eliezer, de falta de simetria, né? Um recebe, o outro não. Sobre essa questão do Hospital do Dirceu e emendas, um fato curioso, o vereador Joaquim Caldas até criticava que em 2022 ele encaminhou emendas para aparelhar o Hospital do Dirceu. E essa emenda nunca foi executada, né? Olha o resultado. O resultado, e nós vimos também o vereador Ismael, o vereador Leonardo Eulalio, alegando que encaminharam recurso para o Hospital do Dirceu via FMS, o recurso não foi empregado e acabou gerando esse problema gravíssimo lá. A fala do vereador Pastor Levino, ela tem, além, claro, da conotação de insatisfação com a não execução de emendas, ela também, Eliezer, traz uma mágoa, ela também traz um questionamento muito forte, um ressentimento, porque ele é copartidário do prefeito, mas muito pouco tem participado da gestão, o que tem gerado insatisfação. Para se ter ideia, o prefeito fez uma manobra muito grande para que Gessivaldo Isaías assumisse a suplência de Jeová Alencar na Assembleia. E para isso, Jeová saiu para a Saad Sul. Mas ele, Pastor Levino, do Republicanos, muito pouco espaço tem, e isso levou a uma consequência, por conta dessa situação das emendas, de uma convocação. Ele
apresentou requerimento verbal, o requerimento foi aprovado para que o secretário de Finanças fosse convocado para ir à Câmara prestar esclarecimentos sobre a situação das emendas. E aí, Eliezer, ontem eu e você acompanhamos lá um pronunciamento até de certa forma muito duro do vereador Pastor Levino, revelando sua insatisfação com a gestão do prefeito e, de certa forma, com o Republicanos ele pode romper, mas com as suas bases religiosas do partido não tem como. Então ele é muito ligado ao Republicanos por esta questão religiosa e pela vinculação religiosa do partido. Então isso tem causado insatisfação nos bastidores e essa subida de tom do parlamentar mostra um pouco essa falta de sintonia entre o Republicanos, ele e a cúpula do partido em Brasília. O prefeito já revelou que pode deixar até mesmo Republicanos, pode ser candidato à reeleição por outra sigla, mas tem causado sim muita insatisfação nas fileiras do partido essa falta de espaço. Aqueles republicanos raiz, aqueles que estão há muito tempo no partido, desde os fiéis. O PRB. E exatamente, você usou uma analogia muito bem colocada, os fiéis do partido e por isso tem causado esse incômodo. Outro ponto interessante a se destacar é a dificuldade de legenda partidária, porque pelo que nós estamos acompanhando de movimentação, republicanos devem receber vários vereadores, porque irão para o partido do prefeito, para a base do prefeito na intenção de formar uma ampla coalizão para buscar a reeleição. Mas e aí, como ficaria Pastor Levino dentro dessa base ampla que está se formando? Ele brigaria com vereadores com potencial bem alto de votos. Isso. Vereadores que hoje são secretários, vereadores que hoje estão manejando recursos vultuosos, ou seja, que estão desenvolvendo obras em vários pontos da cidade. Então, esse é outro ponto da sua insatisfação, porque essa parte do partido não está sendo consultada sobre esse crescimento, sobre essa ampliação. E por isso também esse incômodo, o companheiro dele de instituição religiosa, o companheiro dele histórico de republicanos sobrou, que foi o pastor Gessivaldo, que foi derrotado por Jeová Alencar e ficou sem o mandato, assumiu agora como suplente. Ou seja, acho que ele já está meio que tendo uma visão, Eliezer, vendo um prelúdio do que pode acontecer com ele em 2024 e por isso essa insatisfação também. Tássio, é realmente uma situação bastante particular, porque veja bem, é do partido do prefeito, é do Republicanos, o prefeito tem um alinhamento, o prefeito tem obedecido às diretrizes do partido, tem procurado fortalecer a sigla, o filho do prefeito é o presidente do partido aqui no estado do Piauí, o partido tem procurado trazer pessoas, agregar novas lideranças. De fato, alguns parlamentares que nem eram do partido, por exemplo, Marquinhos Costa, vieram para os Republicanos. O próprio deputado Jeová, antes de ser candidato, escolheu Republicanos. Antônio José Lira. Antônio José Lira. Zé Filho. Então veja que há um esforço que é de fato o partido do prefeito. Agora, no caso do pastor Levino, do vereador Levino de Jesus, parece que há um desprestígio para o lado dele. Por que todo mundo do partido é bem contemplado? Por que todo mundo do partido recebe algum tipo de suporte da prefeitura? Por que todo mundo do partido está dentro dos planos da direção, da sigla? Outros vieram de fora, acabaram de chegar e estão melhor do que quem já estava. Do que aqueles que estão na história do partido, que construíram lá dentro dos movimentos de base. Então tem algum espinho nessa relação que precisa ficar claro. É um questionamento pertinente. E Tássio, essa reclamação de execução de emendas não é só do vereador Levino. Outros parlamentares também estão com esse mesmo questionamento. Por quê? Essas emendas de 2023, por exemplo, elas foram aprovadas ano passado na lei orçamentária. Está tudo lá, a previsão está lá. A Secretaria de Planejamento sabe de tudo. Então já deveria, dentro de um cronograma, dentro da capacidade de arrecadação do município, serem correspondidas. O valor é grande, Eliezer, é mais de R$1 milhão por ano para cada vereador.
E é um dos principais instrumentos dessa relação do prefeito com o vereador. Se vereador da base reclama, se vereador da oposição reclama, o prefeito pode se isolar. Olha a situação dos empréstimos. Por que esses empréstimos não foram aprovados ainda? Pode ser um entrave. Isso pode estar pesando na relação da Câmara com o Poder Executivo. Então... E você falava em chegadas, a informação de bastidor de momento é que mais uma filiação importante deve ser realizada no Republicanos, que é da ex-candidata a prefeita, Jesse Lima, que disputou o governo do estado. É mais uma que chega para fortalecer e aumentar a concorrência. Cotada para a SAD Sudeste, inclusive, Sim, cotada para a SAD Sudeste, para a Secretaria da Mulher, talvez, né? Ela é cotada para 2 pastas. Então, no primeiro escalão ela vai. Então é mais uma concorrente que chega para disputar com o pastor Levino, mas ele em condição inferior, vamos dizer assim, né? Em uma condição desigual para essa briga. Por isso, esse tom de crítica mais forte. Enquanto isso, alguns do partido do prefeito são secretários, são contemplados, estão mais próximos, conseguem viabilizar mais ações, entregar mais resultados para a população, e o vereador Levino sendo escanteado. Para chegar ao ponto dele expressar essa fala na Câmara, dele dar entrevista sobre o assunto, Tássio, ele já deve ter tentado de tudo. Para onde ele tinha que correr, a porta que ele tinha que bater, ele bateu. Para chegar ao ponto de conversar isso com a imprensa, é porque saturou. Lembrando que ele era aliado de Firmino Filho, né? Esteve na base, foi o presidente da ETURB, né? No tempo de vacas magras lá da ETURB, e agora se aliou. O doutor Pessoa se filiou ao partido, ele forçadamente se aliou ao prefeito, né? Mas parece que a aliança não tem andado nada bem. E o Republicanos tende a crescer ainda mais. Sim. É o partido do prefeito, a coligação do prefeito, historicamente elege mais vereadores, então novas forças devem chegar para essa estratégia proporcional do prefeito, e à medida que isso vai acontecendo, que outros vão sendo agregados, a situação para o vereador Levino, se não for resolvida, se não passar de um mal entendido, pode complicar ainda mais, pode inviabilizar a sua reeleição. A história está aí na Assembleia, né? Prova, né? Prova direta. O pastor Gessivaldo tinha o controle do partido, das bases, uma votação segura, uma votação parecida a cada eleição, inclusive muito forte aqui na cidade de Teresina. Foi o deputado mais votado não eleito. Já pensou? Quase 30 mil votos, né? Quase filme pode se repetir. Exatamente. E aí está numa conjuntura dependiosa para manter o mandato na Assembleia Legislativa, não tem mais tanta autonomia, não tem mais tanta liberdade, capacidade de ação. É a política. Faz parte do jogo. É o jogo. É o jogo da política, é algo que precisa ser pensado.